Gente do céu. Santos 1, Grêmio 1. Olha a chance que o Santos perde de pontuar na tabela. Jogo em casa, né? Contra um adversário desmantelado, que era o time do Grêmio. E o Santos desperdiça 2 pontos que, obviamente, vão fazer falta na reta final do Campeonato Brasileiro. É sobre isso que nós vamos falar para mais um vídeo do canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Você que está passando por aqui, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber todo o nosso conteúdo nos seus dispositivos. Muito bem, Santos 1, Grêmio 1. Santos que, como eu falei no vídeo de ontem, tenho frisado bastante sobre isso no canal, eu sou a favor de produção. O que é produção para mim? É bola na rede, é resultado, né? Não precisa ser um futebol de encher os olhos, com caneta, carretilha, chapéu, drible da vaca. Precisa de bola na rede. E isso faltou ontem, né? O Santos que já poderia ter virado o primeiro tempo perdendo por 1-0, se não fosse o Edenilson ter metido a mão na bola naquele lance do gol do Grêmio que foi anulado. Só que aconteceu aquilo que eu disse, né? O Santos com mais volume de jogo, posse de bola, boas triangulações, os jogadores jogando mais compactados, mais perto um do outro, verticalidade. A gente nota a evolução do trabalho do Vojvoda, mas precisa ser efetivo. Precisa ter resultado. Futebol é resultado, futebol é bola na rede, né? Quisera eu que o Santos jogasse pessimamente mal todos os jogos e vencesse por 1-0. É isso que garante a pontuação, é isso que garante o lugar na tabela de classificação. E agora estamos nessa, né? Ontem uma chance, a exemplo do jogo, do que foi o jogo contra o Bragantino, por exemplo, que poderia ter vencido também. O Santos desperdiça uma chance de ouro, que conseguiu o empate ali no apagar das luzes ainda, não é? Com o gol do Lautaro Dias, que aproveitou uma bola na trave que veio do chute do Zé Rafael no escanteio e empatou a partida, porque o Santos era para ter perdido ainda o jogo de ontem, né? Mas, pessoal, a gente sabe que o torcedor santista é aquele torcedor que está há anos e anos aí passando por muita coisa ruim, né? Muita coisa machuca ainda o torcedor, né? As coisas que acontecem na parte de administração do futebol profissional, rebaixamento, técnicos ruins, não técnicos. Agora que temos um técnico, precisamos começar a olhar com outros olhos, já que o trabalho do Vojvoda é um trabalho promissor, né? Ainda não está demonstrando tudo aquilo que a gente sabe que não é um passe de mágica, é um processo que leva tempo. Por isso, o senhor Marcelo Teixeira, que não pode ficar dormindo no ponto quando vai ao mercado em busca de um treinador, né? Porque demora, não é dar água pro vinho, né? Não é como acontece com outros times, por exemplo, que tem time que troca o técnico e já sai vencendo 2, 3 partidas seguidas, né? Então esse tempo precisa ser contabilizado na hora que vai ao mercado. Não adianta ficar só jogando para um, para outro e achando que vai ser mágica. Não é assim que funciona. Claro, tem muita coisa a ser trabalhada ainda. Os treinos a gente sabe que estão pesados, né? E tem que ser assim mesmo. Só que o que aconteceu, por exemplo, no primeiro tempo? O Santos muito afoito, né? Acabou com a bola no pé, criando oportunidades de ataque. O Guilherme ontem foi horroroso. Eu não gostei do Guilherme. Péssimo. Eu acho que daria, de repente, para ter voltado do intervalo já com o Brahim ou o Cabadeiro ali pela esquerda, para fazer uma fumaça ali.
Mas o Guilherme, além de ser muito irregular, o que é irregular quando eu falo isso? Joga um jogo que destrói tudo, né? Faz gol, dá passe, dá assistência e joga 5 sem jogo ruim, gente. Não pode ser assim. Né? A gente sabe que tudo tem a questão da limitação também. O Guilherme tem muita limitação técnica, a gente vê isso, é nítido. Além de tudo isso, ele é um jogador muito previsível. Né? Quando ele para a bola entre as pernas ali que o marcador encosta, o cara já sabe o que ele vai fazer. Ele vai cortar para um lado, ou ele vai cruzar, ou ele vai chutar. Ontem, nenhuma das duas coisas ele fez. Em 2, 3 oportunidades ali, que ele dá aquele cortezinho para a direita, ele não chuta e não cruza. Então, assim, o Santos precisa trabalhar isso, gente. O Vojvoda precisa observar isso daí. Foi mal, foi muito, muito mal. Foi irritante ver o Guilherme jogar ontem. Robinho Júnior entrou na fogueira, né? Tá certo que deu mais movimentação no ataque lá, tanto na esquerda quanto na direita, já que ele caía pela direita, tentava puxar um X1 ali, pela esquerda batia escanteios. Foi daí que surgiu o gol de empate do Santos, inclusive. Mas precisa de mais minutagem. É um jogador que precisa aprender, como que eu vou dizer, precisa aprender a trabalhar, mas jogar sem a bola, né? Com a bola a gente sabe que o menino tem talento, ainda precisa, né, de uma maturação maior, que é só a minutagem dentro do jogo que vai proporcionar isso para ele. Mas precisa jogar mais sem a bola, precisa se movimentar mais para receber uma bola no facão, para receber uma bola em quebra de linha na defesa, uma bola entre linhas na defesa, fazer profundidade, cruzamento, é tudo que precisa ser trabalhado. Mas entrou bem, não entrou de todo ruim não, só que o Santos precisa melhorar, gente, precisa melhorar porque, olha, são 4 pontos desperdiçados, 2 contra o Bragantino e 2 ontem. Você pega ali pela 35ª rodada, que a gente já sabe como é que funciona, na 35ª rodada o Santos precisa ali de 3 vitórias, de 3 jogos, precisa de 1 vitória para não ser rebaixado. Esses 4 pontos já livrariam o Santos. Vai fazer falta. Vai fazer falta. E não pode perder esse tipo de chance, gente, porque a bola pune. A bola pune, não adianta, não adianta. 69% de posse de bola, 24 finalizações, e não sei o que, e lá, e outro time é reserva, e outro time tá com desfalque, desmantelar, e não põe a bola para dentro, gente. O que adianta? Não adianta nada. Se o Santos não conseguiu fazer isso contra Bragantino, com o momento que o Bragantino enfrenta, e com o Grêmio na noite de ontem, que apresentou, obviamente, um quadro de um time que está todo desfalcado, que o Grêmio ontem não jogou tudo isso. O Santos proporcionou chances ao Grêmio. Na verdade, o Santos, né, pediu para tomar o gol. O Brasão cometeu uma falha bizonha naquele primeiro lance no primeiro tempo. E o Edenilson colocou a mão na bola, ele tentou encaixar, a bola bateu no queixo dele e vazou no pé do jogador do Grêmio para fazer o gol. Foi anulado tudo, mas é uma falha. Né? Isso aí precisa ser considerado também. É óbvio que ele sabe disso. Então, pessoal, não adianta ficar. Não adianta também chorar o leite derramado. O que eu estava na minha linha de raciocínio aqui é o seguinte: se o Santos teve essa dificuldade contra o Bragantino e contra o Grêmio, dadas as situações dos dois times hoje, né? Que Bragantino e Grêmio em situações normais não são time ruins, são times que são de meio de tabela para cima. O que dirá já do próximo jogo, que é contra o Ceará, fora de casa, no próximo domingo às 20h30 no Castelão. Né? Nós teremos ainda aí os desfalques dos atletas que estão no departamento médico. Então não dá para você prospectar, projetar, por exemplo, o que vai ser um jogo contra o Flamengo, o que vai ser um jogo contra o Palmeiras, tanto na ida, que não está marcado ainda, quanto na volta no Allianz Parque. Tem o Internacional fora de casa. O Internacional também não vem num bom momento, quase perdeu para o Corinthians ontem no Beira-Rio, mas o que foi visto dos últimos 2 jogos do Santos, que não vence, né?
sabe, não dá, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar, tem que melhorar muita coisa. Agora, depois do jogo contra o Ceará, nós vamos ter uma data FIFA aí. Torcer para que o Santos vença, que é só o que cabe a nós torcedores fazer, né? Fazer a nossa parte de fazer o que a torcida fez ontem, na hora que ainda o Santos estava perdendo, a torcida apoiando, cantando, gritando, incentivando, empurrando o time para cima do Grêmio, e nem assim o Santos conseguiu vencer a partida. Um adendo que vale a pena ressaltar aqui também, que árbitro horroroso aquele de ontem, não, gente? Meu Deus do céu, cara. O tal do Zanovelli, cara, que cara ruim, amarra o jogo, cai em catimba de jogador, em firulinha de jogador e conversa demais, e para o jogo, e dá cartão, e vai conversar com o banco de reserva. Gente, que é isso, cara? A arbitragem do... Olha, eu não costumo falar de arbitragem não, mas deu raiva assistir o jogo do Santos ontem. Porque foi tarde, tomou tanto do nosso tempo da gente poder dormir, descansar mais cedo, que a gente trabalha normalmente no dia seguinte, pra ver aquilo, né? O jogador do Grêmio, você não pode espirrar perto dele, que é falta, né? Mas foi pros dois lados, tá? Não tô falando só do lado do Santos, não. Ele irritou os jogadores do Grêmio também. Ele irritou o Mano Menezes, ele irritou o Vojvoda, ele irritou todo mundo. Todo mundo ele conseguiu irritar. Senhor Zanovelli, pelo amor de Deus, filho, vai se especializar, vai treinar um pouquinho mais, vai procurar estudar mais um pouquinho, tá? Procura assistir Premier League, por exemplo, para ver se acontece esse tipo de palhaçada que o senhor fez ontem. Tá, não tô chorando aqui por causa que o Santos empatou o jogo, não, mas o senhor atrapalhou demais os dois times. Atrapalhou demais de apresentar um futebol mais dinâmico, mais corrido, sem tanta paralisação, sem tanta catimba, sem tanto, sabe, falação. Cara, é demais. O futebol brasileiro é lamentável, entre outras situações também, por conta disso, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficar na torcida aí para que o Santos nos vença. Falando da rodada, né? Uma rodada que não foi tão ruim assim. O Santos abriu aí 5 pontos para a zona de rebaixamento, mas se o Vitória vencer o Ceará hoje, cai para 3. Ou melhor, cai para 2, né? Porque o Santos tem 28, o Vitória tem 22. O Vitória vencendo vai a 25, fica 3 pontos do Santos. Aí, tá vendo? Ao passo que se o Santos tivesse ganho, estaria na 13ª colocação, à frente do Corinthians. À frente do Corinthians. Vai ter um confronto, teria, né? No caso, um confronto direto depois da data FIFA, que é o jogo contra o Corinthians em casa, né? Jogo contra o Vitória, que é depois do jogo contra o Corinthians, muito provavelmente vai ser no Morumbi mesmo. Esperamos que o torcedor compareça, lote o estádio e vamos continuar torcendo, galera, porque agora tá se afunilando, agora tá chegando na parte final, né? E torcer para que o Santos continue no seu processo de evolução, principalmente resultado, que é o que mais interessa, bola na rede, né? Treinar finalização, treinar batida de falta, treinar jogada ensaiada, treinar principalmente chute ao gol. Principalmente chute ao gol. O Santos não era um time que chutava ao gol. Agora é um time que chuta ao gol? É. Mas tem uma pontaria ridícula. Ridícula. Lautaro Dias manda a bola na arquibancada. Barreal manda a bola na arquibancada. Guilherme, não vou nem comentar, que eu já comentei. Então todo mundo assistiu o jogo ontem, sabe o que eu tô falando. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui. Mais alguma notícia, a gente volta aqui no canal para manter você, torcedor, muito bem informado, tá? Você quer entrar em contato comigo? Clica aqui, contato@avozdosantos.com ou Instagram. Instagram deve estar por aqui. @avozdosantos _oficial. Santos sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. E o Santos